O Brix é um computador ultra compacto da Gigabyte. Ele é baseado no NUC da Intel, lançado em 2012, que traz um formato de placa-mãe ainda mais compacto que o Mini TX, mas sem abrir mão dos recursos básicos para um computador completo. Por conta desse espaço a menos, esse projeto do Brix precisa economizar no tamanho dos componentes, para conseguir encaixar tudo. No lugar das tradicionais memórias de desktop, com comprimento de 13 cm, o Brix utiliza o padrão Soldin, o mesmo utilizado em notebooks e com menos da metade do tamanho. Esta não é a única semelhança com notebooks. O Brix da Gigabyte traz uma fonte externa de 19 volts e com um porte bem parecido com a que vemos nos laptops. Por conta do pouco espaço disponível, não foi possível utilizar uma fonte interna neste sistema. Mesmo com o gabinete, seu tamanho chama atenção, medindo aproximadamente 12 cm de comprimento e largura e com 6 cm de altura. Pode ser carregado com muita facilidade e deve sumir em um instante ou atrás de um monitor, através de encaixe VESA. O armazenamento do Brix pode ser feito através de duas tecnologias. Uma é a conexão SATA 3 tradicional, com suporte a drives de 2,5 polegadas, o padrão de drives SSD e presente em HDs de notebooks. Para encaixá-lo, há uma baía interna para armazenar o drive, que fica na base do pequeno gabinete. Outra opção disponível é o mSATA, com suporte a um SSD adicional, com velocidade de até 6 GB por segundo, deixando o SATA 3 livre para um HD de mais capacidade. É importante frisar que este modelo tem um estilo faça você mesmo, então não vem pronto para uso. É preciso adquirir um disco de armazenamento e as memórias RAM para colocá-lo para funcionar. Apesar de seu tamanho discreto, o Brix que estamos analisando não pega nem um pouco leve no processador. Ele vem com Intel Core i7 4770R, uma CPU de alta performance baseada na geração Haswell. Os gráficos são integrados, com o que há de mais potente disponível por parte da Intel, com o chip Intel Iris Pro 5200. Se você está pensando em upgrade, é melhor esquecer. O processador vem soldado diretamente na placa-mãe, sem possibilidade de substituição. Fazer um upgrade na parte gráfica também está fora de cogitação, pois não há um slot PCI ou qualquer outra conexão disponível para espetar uma placa de vídeo neste sistema. Mesmo as placas mais compactas e desktop não possuem um formato pequeno bastante para serem utilizadas neste aparelho. Alguns modelos de Brix vendidos pela Gigabyte trazem uma GPU dedicada, mas novamente a solução é trazida dos notebooks. A empresa equipou um modelo com chips da AMD, combinando a APU A8 com a GPU AMD Radeon R9 M275X, um chip voltado a modelos compactos como os laptops. O Brix traz uma boa quantidade de conexões em seu pequeno espaço. Da parte frontal, temos duas portas USB 3.0 e uma conexão de fone de ouvido, compatível com o formato de áudio óptico SPDIF. Na parte traseira, temos mais duas portas USB 3.0, cabo de rede Ethernet e duas saídas de vídeo, HDMI e Mini DisplayPort, com suporte até 2 monitores simultâneos e imagens em até 4K. O Brix 4770R traz também conexões de rede sem fio e Bluetooth 4.0, através de uma placa Mini PCI Express. É hora de conferir o que esse pequeno PC, com o que há de mais potente de chip gráficos da Intel, é capaz de fazer. Bom, agora que nós ligamos o Brix na TV, vamos dar uma olhada na performance do sistema. Vou começar abrindo aqui um pouquinho das especificações básicas dele, para vocês terem uma ideia da parte técnica desse sistema, aqui com um CPU-Z. Nós temos nesse pequeno computador, temos um Core i7 4770R, ou seja, não é um processador de entrada, nós temos aí uma CPU de alta performance. A própria Gigabyte tem outras opções com processadores mais leves, e dependendo do que você pretende fazer, realmente um processador como um Core i3 ou um i5 já bastaria muito bem para o que vai ser usado. Mas no caso aqui nós temos o máximo de performance disponível aí da plataforma que eles têm. Na parte de chips gráficos, nós temos novamente o que há de melhor que a Intel pode oferecer, que é o Iris Pro 5200. Hoje esse é o chip gráfico mais potente da empresa e é gráfico integrado, né? Está ali junto com o processador.
Uma outra coisa que é importante, principalmente quando nós falamos aí de chips gráficos, a memória tem um papel importante e aqui nós temos 8 GB operando aqui em 1800 MHz. Curioso que nas especificações oficiais da Gigabyte não daria para passar dos 1600 e aqui a gente está na casa dos 1800 MHz, ou seja, a gente conseguiu pôr um pouquinho mais de frequência do que seria o máximo. Ainda assim, as memórias que nós estamos usando aqui são de 2133, ou seja, nós não estamos usando, não está funcionando a plena capacidade as memórias, por uma limitação aí da plataforma que nós estamos usando aqui. Vou começar dando uma olhada na performance do processador. Para isso o Cinebench é uma boa ferramenta. Como ele tem aí 4 núcleos, nós temos o Hyperthread, nós temos aqui 8, vocês conseguem ver aí 8 quadrados sendo processados simultaneamente para formar a imagem. Como vocês podem ver, nós estamos com uma plataforma portátil, mas isso não quer dizer que ela não tenha poder de processamento. O teste foi muito rápido aqui, conseguiu um score bem alto, quase 7 pontos. Se nós formos pensar que uma plataforma aí compacta, muitas vezes, essas, principalmente as de entrada, giram em torno de 1 a 2 pontos, nós vemos que aqui nós temos uma performance que não fica devendo, inclusive, a desktops aí de porte maior. Bom, chega de processador. Vamos dar uma olhada agora no que provavelmente a curiosidade de muitos, que é até onde nós conseguimos jogar com os Iris Pro, com o chip gráfico Iris Pro. Eu vou começar pegando já pesado e vou direto aqui para o Tomb Raider, que é um game aí que a gente tem uma margem boa de configurações, então a gente pode inclusive ir arriscando, ver até onde o sistema vai conseguir segurar esse game rodando bem. Bom, vamos dar uma olhada aqui como estamos. Opções gráficas. Agora nós estamos com o game rodando em HD e a qualidade aqui está no alto. Você vê que está segurando aí perto dos 60 frames por segundo, acima dele às vezes. Tá longe de ter problemas aí no gameplay, ele está fluindo muito bem. Aqui temos um pouquinho mais de efeitos e mesmo assim não caímos dos 40, então com certeza dá para jogar de forma confortável aí com essa qualidade gráfica. É claro, já que deu para ver que ele consegue encarar nessa resolução, vamos dar uma forçada um pouco mais. Vou subir aqui para o bom e velho Full HD. Eu vou puxar os gráficos para o médio, porque também a gente não quer chegar quebrando tudo. Detalhe importante é que o Brick segura até resoluções de 4K. Ou seja, se você tiver um monitor, naturalmente você não vai jogar em 4K, porque daí é pedir demais os gráficos integrados. Mas o desktop vai funcionar nessa resolução. Aqui já deu para perceber que caiu um pouco a quantidade de frames. Você vê que ele está segurando na casa dos 30. Eu particularmente preferia ele rodando antes em HD, na casa dos 60 frames, mas você viu que ele foi. Também dá a impressão que ele perdeu um pouco de qualidade gráfica por conta disso, né? Dá para ver que ele não... A gente teve que reduzir para o médio, então não está mais a mesma coisa. Estava melhor em HD e em alta qualidade. Mas veio um computador compacto, gráficos integrados e com certeza dá para jogar Tomb Raider conformado, né? Claro que a resolução vai ter que ser HD. Vamos experimentar também aqui um pouquinho do aquecimento do sistema. Eu deixei aqui o benchmark rodando numa qualidade alta. Vamos abrir aqui o HW Monitor. Vou dar uma olhada aí como é que está o aquecimento do sistema. Então dá para ver que ele não está aquecendo em excesso, aqui ele chegou a um máximo de 90 graus, não é nada muito acima do que a gente vê em plataformas compactas, que nem notebooks. E, é claro, se você pegar ele em si está um pouquinho quente a carcaça dele, mas dá para, como a gente consegue ver aqui pelo monitoramento, ele não está fora do controle o aumento de temperatura.
Um ponto importante é que ele está fazendo um pouquinho de ruído, ele está oscilando entre 50 a 60 decibéis ali. Ele não é muito discreto quando a gente está rodando games, mas a maior parte do tempo você não percebe a fã dele trabalhando. Agora que a gente rodando esse benchmark aqui que está exigindo um pouquinho mais do sistema, é perceptível o ruído dele. Dá para ouvir um barulhinho ao fundo da fã trabalhando. Bom, agora vamos pegar um pouquinho mais leve e pegar alguns games que já são meio clássicos, assim, de a gente saber que rodam legal em plataformas mesmo com menos qualidade gráfica, menos capacidade gráfica. Aqui vou rodar o Left 4 Dead, que é um jogo bem democrático. Se você for baixando os gráficos, você roda meio que em qualquer coisa, mas em compensação dá para ir subindo a qualidade até bem alta. Nós instalamos um SSD nessa plataforma, que está me ajudando bastante nessa parte dos carregandos. Está bem mais rápido do que o pessoal que está com o jogo instalado no HD deve estar acostumado. Por sinal, o boot do sistema está ótimo, porque como nós temos um processador potente e colocamos aí um SSD SATA 3, ele voa para fazer o boot. Vamos ver o que temos aqui. Opções. Vídeo. Já está rodando em Full HD. Na parte gráfica nós temos aí tudo no alto, um filtro aqui, o anti-serrilhado também está em 2x. E aqui está um pouquinho esquisito. Não, tá segurando aí, oscilando entre 30 e 60 de uma forma que está me irritando um pouco. Pode parecer que ele está conseguindo segurar legal o jogo, mas essas osciladas que vão dos 60 para os 30 frames é bem perceptível, assim. Então, eu jogaria com um pouco menos de coisas ativas para funcionar melhor. Vou experimentar desligar o anti-serrilhado um pouquinho. Daria para mexer em outras coisas aqui e achar uma configuração, até porque desligar totalmente o anti-serrilhado é dose. As coisas ficam muito cortadinhas, mas com certeza se você procurar configurações intermediárias dava para ligar o anti-serrilhado e jogar legal, mas ó, foi só desligar ele que agora parece que vai ficar fixo nos 60. Bem melhor. Dá para jogar então em Full HD, aqui tava tudo no talo o resto das configurações, mas se você achar um meio caminho ali nas configurações, dá para ligar um 2x ou um 4x e jogar muito bem. Bom, agora vamos abrir um game do tipo MOBA, que é um gênero que está bem popular aí no mundo dos games. Eu vou testar essa plataforma com o Dota 2. Aqui ele já está em Full HD, então vamos testar aí em qualidade alta. Tanto o Dota quanto o League of Legends são games que, em geral, conseguem rodar bem em várias plataformas. Eles não costumam ser muito exigentes com o sistema. Só para vocês aqui como está a configuração. Nós estamos com ele rodando em Full HD. E na parte dos filtros e efeitos e tudo mais, você vê que a gente ligou de tudo. Vou desligar a sincronização vertical aqui para ter uma vista melhor aí dos frames e tal. E a oscilação. Tá. Então vamos embora jogar. Vou jogar uma partida local, porque eu não preciso dar um espetáculo online. Eu não vou configurar nada, eu não vou equipar nada, eu não vou preparar nada, eu vou só lá pro soco mesmo. Então, aqui ele começou com 30 frames, está segurando entre 30 e... depende de quantas coisas tem na tela, ó. Ele dá umas osciladas, ó. Aqui ele está fazendo 30. Tô aqui, vamos embora. Com menos coisas na tela, ele vai melhor. Vou chegar a bater em alguma coisa pra gente ver efeitos e coisa e tal, mas dá pra perceber que ele está oscilando entre 30 e 60 frames. Ele não chega a cair abaixo dos 30, mas ele chega naquele nível perigoso. A parte boa é que MOBA e às vezes games de estratégia, às vezes você consegue suportar melhor essa queda de frames. Em Left 4 Dead me irritava muito quando ele oscilava entre os 30 e os... A oscilação era muito perceptível. Aqui ele dá essas osciladas
Isso não chega a comprometer o meu gameplay aqui. Mas claro que quem joga mais a sério provavelmente não vai curtir essa oscilação aqui. Vamos experimentar. Se eu der uma mexida... E vamos reduzir para HD, assim. Só para ver como é que ia fluir. 1280 por 720. Bora jogar. As coisas ficaram bem mais confortáveis. E definitivamente vocês não devem jogar Dota no televisor. Esses games de estratégia, de MOBA, são horríveis quando você está muito longe da tela. E agora que as coisas estão em HD, então um pouco maiores, está bem mais confortável para mim jogar. E os frames se recusam a cair de 60. Os quadros por segundo, ou seja... Fazendo bobagem aqui, eu não sei nem onde é que eu tô. Ah, eu tô aqui. Quer dizer, se você se conformar com a ideia de jogar em HD, você vai ter 60 frames. E detalhe, lembra que eu rodei Full HD com tudo ligado, então é bem provável que se você jogar em Full HD e desligar um ou outro efeito que não seja tão necessário, ele vá segurar legal aí a quantidade de frames. Então, com certeza é uma plataforma para quem está pensando aí, gosta muito de MOBAs e quer ter um computador portátil com Ares Pro, provavelmente vai ser uma opção suficiente. Já tá dando bacana. Lá vou eu morrer de novo. Bom, deu para perceber que, com certeza, outras atividades, como rodar vídeos, para quem está pensando em usar esse computador como HTPC, vai sobrar esse processador e tanto chip gráfico. Games, vocês viram que se você trabalhar principalmente com a resolução HD, ou desligar alguns filtros, pegar leve no anti-aliasing e tal, vai rodar também numa quantidade de frames próxima da casa dos 60. Então, não dá para colocar uma placa de vídeo dedicada, então não é uma plataforma para quem está focado em games, mas para quem quer ter um bom computador compacto e que arrisque alguns jogos aí, algumas franquias mais leves, com certeza é uma plataforma que vale a pena você dar uma olhada. Esse é o Brix da Gigabyte e nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço!